Boa noite para você que está em casa, seja bem-vindo ao culto online da Igreja TDA. Esse é o culto especial do Dia do Amigo, então fica ligadinho aí, manda o link pro teu amigo e interage aqui na nossa live. Deus abençoe. Somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz. Mudar a história em nossos corações, a chama da tua paixão. Um só coração, só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar. Nós ungidos somos um, tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz. Mudar a história em nossos corações, a chama da tua paixão. Um só coração, só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar. Hoje em dia somos um, tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Somos um
Olá, que tempo especial de adoração, um tempo precioso que nós temos diante do Senhor, de uma forma um pouco diferente a qual nós estamos acostumados, mas com um coração não tão diferente diante do Senhor, que é um coração que adora, um coração que se doa, um coração que dá tudo aquilo que sabe que o Senhor deu. E aproveitando esse momento de adoração, nós vamos adorar o Senhor agora com as nossas ofertas. Nós vamos aproveitar esse momento também para contribuir na casa do Senhor. E para isso também eu queria só ler uma passagem muito breve e queria compartilhar contigo esse momento especial de contribuição ao Senhor. Diz assim lá em Jó, no capítulo 1 e no verso 21. Disse Jó: saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é uma das orações que eu considero mais verdadeiras e das orações que eu mais me inspiro quando eu leio a palavra de Deus, de um homem que tinha acabado de perder tudo, mas ele continua dizendo que tudo que ele tinha foi o Senhor que deu. Então o Senhor tinha, assim como ele deu, ele também tinha o direito de tirar. Deus depois, ele vem e restitui tudo aquilo que Jó havia perdido. Mas o que eu acho grandioso na vida de Jó, nesse momento, e pensando em oferta, pensando em colaboração, eu penso que a gratidão que tinha no coração desse homem. E nós precisamos ser gratos ao Senhor. Tudo que nós temos hoje e tudo que nós ainda não temos, tudo louvado seja o Senhor. Por tudo isso, louvado seja o Senhor. Então, que isso possa também estar no nosso coração. Eu quero orar por ti agora, para que nós possamos, eu e você, ter gratidão no nosso coração e agora podermos contribuir na casa do Senhor. Pai, obrigado, Jesus, por esse tempo em que nós podemos contribuir na tua casa. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor tem abençoado a tua igreja, abençoado o teu povo. Sabemos, Senhor, que muito mais tu podes fazer por nós, mas nós somos gratos por aquilo que nós já temos. Que o Senhor venha abençoar e prosperar a vida dos teus filhos. É o que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Somos teu povo, a tua igreja. Tua luz brilha sobre nós. O mesmo povo, um só Espírito. O Senhor, faça a tua vontade através de nós. Que o teu
Esse é o teu reino de amor. Os dias se passam e encontram graça, alegria. Esse é o teu reino. Esse é o teu reino. Os dias se passam e encontram graça, alegria. Esse é o teu reino. Bem-vindo a esse culto online, esse culto da amizade, esse culto do melhor amigo. Depois de um tempo precioso de adoração, de canções ao Senhor, nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus, alguns instantes, alguns versículos, porque nós cremos que nós temos um melhor amigo, né? E o nome dele é Jesus, aquele que fez tanta coisa por nós, por mim, por ti, por esse amigo que está ao seu lado. Então eu queria que, se você tem a sua Bíblia, se você tem o seu celular, você pode abrir no livro de João, no capítulo 15, e nós vamos estar lendo uma passagem, um pequeno versículo, e em seguida já conversando um pouquinho sobre o que é a amizade, o que a Bíblia fala sobre amizade, e eu queria compartilhar com aquilo que Deus falou no meu coração, com aquilo que Deus falou na minha vida, né, sobre essa palavra, sobre essa questão de amigos e de amizade. Eu creio que assim como Deus falou no meu coração, Ele pode falar no teu, tá bem? Então, João 15:13 diz assim, ó: ninguém tem um maior amor do que aquele que dá a sua vida aos seus amigos. E quanto que é importante o ponto que a Bíblia considera um amigo, o ponto que a Bíblia considera a amizade. Num tempo de muita amizade superficial que a gente vive hoje, que também é boa, né? Porque a gente conhece um monte de gente, a gente aumenta o nosso leque de
de conhecimento, de pessoas, mas a gente entende que algumas situações da nossa vida, ela nos mostra o quanto nós precisamos dos amigos, o quanto nós precisamos das pessoas verdadeiras ao nosso lado. Eu tenho certeza que você tem essa pessoa, que você conhece uma pessoa que pode contar a sua vida para ela, você pode pedir conselhos para ela. Por quê? Porque, como diz lá em Provérbios também, na hora que a gente mais vai precisar de alguém, ali deixa de se ter um amigo para se receber um irmão. E é o que a Bíblia também está falando em João 15, que aquele que ninguém tem maior amor, ninguém ama mais do que aquele que oferece a sua própria vida aos seus amigos. E a nossa vida, ela é muito constante, e a nossa vida, muitas vezes nós temos muitas amizades profundas porque por alguma circunstância da vida aquela amizade se desmanchou. Às vezes não foi uma briga, às vezes foi porque a pessoa foi morar em outro lugar, porque eu fui morar em outro lugar, mas houve um distanciamento e isso esfriou a amizade. Então, uma amizade verdadeira é quando existe um contato contínuo, um relacionamento contínuo. E esse relacionamento nós temos em aquele que amou mais do que todos. Cristo nos amou de tal forma, Deus nos amou de tal forma, que se entregaram por mim, se entregaram por ti. Mas depois a gente fala mais um pouquinho disso, porque eu queria conversar sobre uma amizade que está sendo mostrada aqui, uma forma de amar um amigo, de cuidar de um amigo, que está lá no livro de Filemão. Filemão, ele era um homem, um cidadão bastante relevante na sua época, cuidava de uma das igrejas que havia sido aberta, e Paulo era um dos seus amigos, talvez seja um dos seus melhores amigos, um mestre, alguém que ensinou. E Paulo escreve uma carta a Filemão quando estava preso, quando estava na cadeia. E Paulo, eu acho bastante interessante e muito sagaz da parte de Paulo, quando ele começa a levantar o moral de Filemão, que ele fala sobre como Filemão é importante. Ele até cita no verso 7 lá do livro de Filemão, que diz assim: o seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, porque a sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Olha a importância que ele dá para Filemão. Mas por quê? Porque Paulo tinha algo reservado para pedir para Filemão, que era interceder pela vida de Onésimo, um homem que a gente fala pouco. Onésimo foi talvez um funcionário, um escravo. Na verdade, ele foi um escravo de Filemão, e a Bíblia não conta por certo o que aconteceu, mas ela diz que Onésimo causa um prejuízo, né? Paulo diz assim: eu sei que Onésimo causou um prejuízo para ti. Então, alguns estudos levam a crer que Onésimo pode ter furtado, pode ter roubado, algum prejuízo causou, e ele foge. E ele foge da casa de Filemão, ele foge de onde ele morava, né, porque ele tinha feito algo muito ruim. E Filemão, ele vai e encontra Paulo e aceita Cristo através da vida de Paulo, e ele encontra Jesus, e ele encontra um verdadeiro amigo. Ele encontra a palavra de Deus que começa a mudar a vida dele. E não só a vida dele foi transformada, como de muitas outras. Mas precisava ter um conserto. E sabe que às vezes nós pensamos sobre os consertos da nossa amizade. Às vezes acontecem algumas coisas no meio da nossa vida, em alguns momentos da nossa vida, que a gente quebra os pratos com um amigo. Sabe aquele amigo que a gente saía junto, aquele amigo que era um confidente, aquele amigo que por algum motivo a amizade quebrou o cristal, né? Como se costuma falar. Quebrou o cristal, agora não tem mais volta, não tem mais o que fazer. E a palavra de Deus fala o contrário sobre isso.
sobre a questão da reconciliação. Essa é uma passagem em Filemon, é uma passagem que fala sobre reconciliação. Aqui Paulo disse para Filemon que no verso 11, quando ele escreve a carta para Filemon, ele diz assim: Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado. Onésimo vacilou, Onésimo rateou, Onésimo errou com Filemon. Mas Paulo está tentando mostrar para Filemon que aquele amor que ele falou no início, o meu irmão, a transformação, a sua alegria que tem transformado todos os santos da igreja, essa alegria agora, esse amor agora que tu tem mostrado para toda a igreja, tu precisa mostrar para aquele que te causou prejuízo. Isso é, Filemon, mostrar a amizade, mostrar o amor que passa por cima de qualquer adversidade. Então a amizade que a Bíblia fala vai muito além de que eu goste do que aquela pessoa fala, ou aquela amizade que tu é meu amigo, continua sendo meu amigo até o ponto que nós estamos sempre concordando. Eu fico muito triste quando acontece, e hoje a gente convive com uma situação bastante estranha, né? Dessa polarização de ideias, de ideais, que deixam muitas amizades serem quebradas, muitas amizades que eram profundas, pessoas que precisavam umas das outras e hoje pouco se falam por coisas menores, e a amizade que a Bíblia fala é totalmente diferente, porque lá em Gálatas 6:2 diz assim, ó: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A lei de Cristo é para que a gente cuide um dos outros. A lei de Cristo é para que a gente carregue o fardo uns dos outros. Não é para carregar o fardo só de quem concorda com a gente. Não é para carregar o fardo só de quem apoia a minha ideia. Não. A Bíblia fala, e essa passagem de Filemon fala sobre a reconciliação. Eu preciso me reconciliar com as pessoas que um dia foram importantes comigo. Eu preciso me reconciliar com aquele que hoje me faz falta, mas sabe aquele braço a torcer? Eu não quero dar o meu braço a torcer, foi ele que errou comigo, foi ela que falou, é aquele beição para um lado, né? É aquele eu não olho, não passo na mesma calçada, porque um dia aconteceu determinada coisa. Olha o que Paulo está dizendo para Filemon: um dia o Onésimo não foi tão útil para ti, mas olha o que ele fala no restante do versículo: mas agora ele é muito útil para nós dois. Para nós dois. Então, todo mundo pode errar? Sim, todo mundo erra. Todo mundo pode falhar? Claro que sim. Mas todo mundo tem o direito, né, à reconciliação. Então, a Bíblia fala sobre essa amizade profunda. Quando ela diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua própria vida aos seus amigos, olha a profundidade que a Bíblia fala sobre amizade. Quanto que a gente precisa aprender sobre amizade, quanto que eu preciso aprender sobre amizade, sobre amigos, sobre amor ao amigo, sobre carregar o fardo do meu amigo. A amizade vai muito além do que às vezes nós vivemos superficialmente, né? Um conhecido, um amigo, um seguidor, né, dentro das redes sociais, e é muito legal, porque a gente conhece várias pessoas, mas essas várias pessoas vão comigo até onde precisam, carregam o meu fardo até onde precisam carregar, eu carrego o fardo dessas pessoas, eu amo essas pessoas ao tal ponto de entregar a minha vida. Por que isso? Porque eu falo isso, não é só em relação à nossa amizade humana, à nossa amizade terrena, mas eu falo isso em relação à nossa amizade com Cristo. Se a gente for parar para olhar, aqui tem um intercessor no meio dessa bagunça, no meio dessa amizade bagunçada. Onésimo falha, Onésimo sai, foge, e alguém, Paulo, ele vem e intercede diante de Filemon, né, para
não só dizer que Onésimo melhorou, não dizer que só Onésimo um dia não foi útil, hoje é útil para os dois, mas ele continua, o livro de Filemão continua falando e chega ao ponto de dizer assim, ó, para que Filemão aceite novamente Onésimo. Então é mais do que uma reconciliação. A amizade que a Bíblia fala é mais do que consertar os erros, é mais do que reconciliar, é ter uma comunhão. A Bíblia, ela fala sobre, ela nos mostra que somos todos iguais. Somos todos, diante de Deus, somos falhos, diante de Deus nós partilhamos das mesmas necessidades, inclusive da necessidade do perdão. Porque foi o que Paulo disse para Filemão. Olha, Filemão, esse amor e essa alegria que tu mostra para toda a igreja, para todos os santos, hoje tu precisa usar desse amor, dessa alegria que Cristo colocou em ti, para que Onésimo receba o teu perdão, seja perdoado, porque ele já foi perdoado por Cristo. Agora você precisa perdoar. Então a pessoa merece. Todos nós partilhamos da necessidade do perdão. Todos nós partilhamos da necessidade de perdoarmos. Aliás, de sermos perdoados. E precisamos dessa convicção que nós precisamos perdoar. Sabe, amigos brigam, irmãos brigam. Eu tenho várias histórias minhas e da minha irmã que a gente, durante algum tempo, principalmente quando morávamos juntos, né? Várias vezes deu quebra-pau dos irmãos, quebra-pau entre os amigos, mas eu acho eu acho bastante interessante que hoje a gente vive em uma comunhão, porque é acertado os erros, são acertados as dificuldades, elas ficam para trás. Nós precisamos acertar, não é colocar pedra, mas é consertar. Onésimo teve que consertar, porque quando Onésimo volta a casa, acredito que quando Onésimo volta à casa de Filemão, a Bíblia não fala, não tem o final da história aqui, mas ele teve que chegar e se consertar junto a Filemão, porque a Bíblia fala de reconciliação e a Bíblia fala de comunhão dentro da amizade, dentro da amizade bíblica. E se nós formos parar para pensar, nós somos considerados amigos de Deus. Nós falhamos com Deus, falhamos diante de Deus. E assim como Paulo, ele é o intermediário da relação entre Onésimo, que falhou, e Filemão, para que haja uma reconciliação e volte a ter uma comunhão. A cruz de Cristo, Cristo é aquele que é o nosso intermediário, que nos faz com que nós voltamos e nos tornemos a ter uma reconciliação quando erramos e uma comunhão de volta a uma verdadeira amizade. Porque, como a gente leu lá no início, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida. Jesus deu a sua vida por mim e deu a sua vida por você. Jesus, ele entrega a sua vida para quê? Para que nós nos tornássemos amigos de Deus. Não chamo mais de servos, mas de amigos de Deus. E essa é a profundeza, e isso é que é interessante dentro da palavra de Deus sobre amizade, sobre amigos. E é essa palavra que eu queria compartilhar contigo nessa noite. Eu espero que essa palavra possa ter falado no teu coração, como falou no meu, como muita coisa precisa ser consertada, né? Muitas amizades. Eu sou muito grato a muitas pessoas durante esse processo, né, chamado vida, essa caminhada chamada vida. Muitas pessoas, muito mais pessoas foram meus irmãos, foram meus amigos de verdade, do que pessoas falharam comigo. Falhas, todo mundo tem, eu falei com muitas pessoas, você deve ter falhado com muitas pessoas, mas todo mundo tem a chance da reconciliação, todo mundo precisa se reconciliar, todo mundo precisa ter de volta a comunhão.
Mas a primeira reconciliação, a primeira comunhão que nós precisamos nos preocupar em ter é com o Senhor Jesus, com Deus na nossa vida. Então que essa noite você possa experimentar a comunhão com Deus, que você possa experimentar a reconciliação, assim como você pode estar ou deve estar olhando, assistindo essa mensagem, ouvindo, participando desse culto junto com o seu amigo. Agora imagina que você tem um amigo muito mais importante, verdade, muito mais importante que esse amigo que está ao seu lado. E eu sei que essa pessoa é muito importante para ti, mas Cristo chegou ao ponto de mostrar a sua amizade, o seu amor como nosso melhor amigo, entregando-se em morte, para que eu e você tivéssemos o acesso à comunhão com Deus Pai, a salvação de Deus. Então, é muito lindo que nós podermos dizer que nós temos um melhor amigo. Cristo é o nosso melhor amigo. E muitas pessoas precisam de melhores amigos. E nós temos que apresentar o nosso melhor amigo e sermos os melhores amigos dessa pessoa. E eu queria te convidar agora para que a gente possa orar. Uma oração breve, mas com 2 momentos, onde nós vamos orar para que essas reconciliações e essa comunhão aconteça na nossa vida e também abençoar esse nosso amigo que está ao nosso lado. Tá bem? Se você puder, feche seus olhos agora e ore comigo. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos, Senhor, por esse momento tão especial, Pai, tão diferente, mas tão especial. Deus, eu quero, Senhor, te louvar, Pai, e te agradecer, porque o Senhor nos considera não mais servos, mas somos amigos do Senhor. Isso, Pai, porque houve, Senhor, reconciliação, houve comunhão, o Senhor se entregou para que isso acontecesse. E eu quero, Senhor, agora pedir, Senhor, que Tu interceda por nós agora, que Teu Espírito Santo interceda por nós, nos lembrando, Senhor, das belas amizades que hoje talvez não temos mais, mas que nós possamos, Pai, reconciliar, que nós possamos voltar a ter comunhão, que nós possamos, Senhor, retornar, Senhor, a ter lindas e belas amizades conforme a Tua Bíblia fala, Senhor, conforme a Tua palavra fala. E aproveitando esse momento, eu quero, Senhor, abençoar agora todos aqueles que estão vendo, Senhor, aqueles que ainda estarão vendo, e, Senhor, em especial, aqueles que estão com seus amigos. Deus, que sejam abençoados agora, enquanto uns oram pelos outros, que o Senhor venha estar cuidando, venha estar abençoando, que o amor, Senhor, que é falado, Senhor, na Tua palavra, possa ser colocado agora, Senhor, dentro dessas casas, onde quer que estejam vendo. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, e em nome de Jesus, sabemos, Pai, que temos muitos amigos ainda a conhecer, a carregar o fardo, a ajudar e ser ajudado, porque o Senhor fez tudo isso por nós, nos dando como exemplo a Tua vida. Em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe tua vida, que Deus cuide de você, cuide das suas amizades, cuide de tudo, tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe tua vida.